Vamos lá para o nosso encontro de hoje. Então, como vocês sabem, a gente trabalha com outro corpo, que é o corpo de Ti, corpo do sopro, né? Que é desconhecido, é um pouco desconhecido para a gente, porque esse corpo ele não tem forma, ele é invisível, mas dá para sentir ele, né? E também é chamado de corpo das emoções ou a alma, né? Então, quando eu comecei a refletir sobre esse corpo, sobre as práticas chinesas, era na década de 80. Vocês imaginam que na década de 80 era tudo diferente, né? Não tinha uma tecnologia tão avançada aqui no Brasil. A gente tinha muita pouca informação sobre as práticas chinesas e muita gente ainda pensava que tudo que a medicina tradicional chinesa falava era um pouco de superstição, como é que fala, que não era científico, né? As coisas mudaram muito. Hoje, por causa dessa, eu acho que também devido à tecnologia, a gente tem muito mais informação, inclusive desse conhecimento do Extremo Oriente, né? Então, eu esses dias fiquei vendo ah, alguns vídeos dessa época que eu comecei as práticas chinesas, que foi na década de 80, mais especificamente lá por volta de 1984. Não é que eu comecei antes, mas eu comecei a me dedicar às práticas chinesas, larguei meu trabalho, né, de análise de sistemas e tudo em 1900, na década de 80 mesmo. E comecei a dar aula, né? E aí eu recuperei um vídeo que é uma conversa minha com a Mariana Muniz, que é minha amiga desde aquela época, já vão quase 40 anos, né? Porque quando eu comecei a dar essas aulas, foi num teatro chamado Teatro Vento Forte, aqui em São Paulo, e ela dava aula de dança e a gente, então, trocou figurinha, né? Eu dava aula para ela e a gente conversava muito, né? E aí eu queria passar um videozinho para vocês de uma de um projeto do Museu da Dança que isso foi depois, foi há uns 10 anos atrás, em que o Museu da Dança fez um encontro meu com a Mariana e gravou essa conversa, foi lá no MIS. E essa conversa recupera um pouco da história minha também de estar começando a transmitir essas práticas. Eu vou pedir para a Nívia passar esse trechinho, pode ser, Nívia? Sim. Que é uma conversa minha com a Mariana, foi lá no MIS, Museu da Imagem do Som, promovido pelo Museu da Dança, em que a gente conversou sobre o início do nosso encontro, né? Tá. Nosso primeiro encontro foi no Teatro Vento Forte. Eu dava aula de dança contemporânea. E daí, um dia, alguém falou para mim, tem uma aula de manhã que eu acho que você ia gostar muito. Eu comecei a fazer as aulas e fiquei encantada com o modo como a Lúcia transmitia,
Quer dizer, ela falava assim para mim, Mariana, não é dança. Isso não é dança. E eu já tinha todo um treinamento. Repare, ela olhava ela ia em outro lugar me vendo em movimento, que era o lugar da percepção dessa coisa que os chineses chamam de qi, né? Que é essa energia correndo pelo corpo a partir do movimento. E eu vejo que o movimento sai muito mais de uma explosão puramente muscular do que da criação de um sentido que é interno para que o movimento aconteça. Os chineses falam muito bem sobre essa questão da intenção quando você destrincha o ideograma, intenção como som do coração, né? Que eu acho isso muito lindo. São imagens, né? Som do coração, que você não é só o tum-tum, te remete para outras dimensões do que fazer contato com o coração. Tá. Então, essa foi um trechinho, né? E na época que a gente conversava, ninguém falava sobre o sopro, o qi, e mesmo a dança era muito, como a Mariana falou, muito na forma, né? As coisas mudaram hoje. Então, eu diria até que a dança, ela é bem diferente hoje em dia, porque já assim, esses bailarinos mais antigos, como a Mariana, como a Luísa Reta, já trouxeram um novo sentido para a dança, que não é só na forma, né? E a gente pode, e com isso, eles formaram toda uma nova geração de bailarinos que já estão mais ligados nesse corpo mais sutil. E a gente pode ver isso, né, no novo trabalho que a Mariana fez junto com o Luiz Arrieta. Luiz Arrieta é um bailarino, tem a minha idade, mais de 70 anos, e a Mariana também tem mais de 60, né? Então, os dois já têm uma experiência muito grande, né? E na verdade, todo o universo dança, né? E a gente dança junto com a natureza. Mas esse trabalho que a Mariana fez com Luiz Arrieta é um trabalho que você vê não só uma simplicidade, mas uma autenticidade, que não veio assim do nada. Eu que acompanhei, foi muito trabalhoso, muito esforço, muita superação. E está registrado em vídeo, né? E que esse vídeo vai ficar um tempo. Aí eu vou convidar até a Mariana para falar alguma coisa sobre esse trabalho, sobre o vídeo. Né, Mariana? Você está aí? Oi, estou. Foi ótimo rever esse trecho que você selecionou da entrevista. Eu não lembrava mais que eu tinha falado desse jeito, e foi muito bom rever. Tem gente perguntando se está disponível no YouTube, e está, sim, esse vídeo está lá pelo Mood, né? Fiquei pensando umas tantas outras coisas a respeito dessa questão do qi, da força muscular, porque quando a gente teve a entrevista, eu não tinha tanta idade como tenho agora, mas já ali já trabalhava, já aprendia a trabalhar com outro a partir de outras, vou dizer, prerrogativas, não sei, ou de outro modo de acessar a força para o movimento, a inspiração para o movimento.
Então, foi todo um treinamento ali, e acho que o encontro com o Luiz Arrieta, por via, acredito muito nisso, do contato, da vontade de superação das questões de diferença de cada um na construção do movimento, na construção mesmo da coreografia, desse universo da relação com as temáticas, o espaço. Eu acho que, por contato direto, alguma coisa ali do meu modo de treinamento fez conexão com o modo de articulação, de movimentação do Luiz Arrieta. Ele, inclusive, lembrei que você convidou ele um dia para estar junto aqui, para falar sobre esse começo do nosso encontro. E ontem, falando com ele, a gente se disse assim que um encontro é para tudo. O encontro não supõe só que a gente vai se entender absolutamente, que vai ser tudo flores, né? Que as diferenças, as fricções também fazem parte de um encontro. E, no nosso caso, teve muita fricção, porque viemos de modos diferentes de entender o movimento e como ele nasce. E, no entanto, a gente chegou num lugar de relação e de fluxo no movimento totalmente inesperado, que eu acho que é esse campo que se cria, muito da minha parte, porque foi, apesar do Luiz ter me convidado, eu acabei criando o campo para que acontecesse quando eu coloquei num edital, em 2 editais de cultura, e, graças ao destino e à força desse encontro, nós pegamos os 2 editais, né? Nós fomos contemplados para fazer tanto o documentário, que foi uma resolução pós ganhar o edital, e a filmagem do trabalho completo, que vai ser lançado provavelmente no dia 2 de dezembro. Foi uma filmagem que a gente fez no Jardim Botânico. Mas E eu queria dizer... Oi. Fala, o que você queria dizer? Eu queria dizer que a inspiração veio muito aí desse... Na verdade, isso está no nosso release para a imprensa, que a inspiração veio desse lugar, dessa conexão com esse treinamento que eu fiz com você. Então, você sempre falou, você nunca faz um trabalho onde tem o tal e a inspiração nesse lugar das práticas. E esse trabalho é inspirado nisso. Embora o Luiz não tivesse esse tipo de treinamento, ele até pediu para mim, manda coisas sobre como fazer o tai chi, mas aí a relação entre nós foi gerando um fluxo onde essa ideia dessa energia, desse lugar invisível que faz o movimento acontecer, acabou entrando. Então, mas, Mariana, eu acho que aí comprova uma questão que você não precisa, vamos dizer, estudar o Luiz pelo tempo de experiência dele, isso já está nele, né? Isso é um conhecimento que é do inconsciente coletivo quando a pessoa se dedica, quando a pessoa aplica... Entra nesse nível, é isso que você quer dizer? Não precisa dizer, eu vou estudar o Qigong. Não, a vida toda ele, né, praticou isso, assim como você, né? Eu acho que toda vez que a pessoa aplica seu coração em alguma coisa, né, então vai ganhando experiência, isso surge naturalmente, né? Então, eu acho que, como você falou, os encontros, eles não são só flores, né?
mesmo o nosso encontro há 40 anos atrás, não foram só flores, houve uma resistência da sua parte, houve uma resistência da minha parte, né? Teve as pessoas, elas vão, mas a resistência, como você fala nessa entrevista que a gente fez, a resistência faz parte do aprendizado. Uhum. Você não resiste, você não aprende, né? Uhum. Você me lembrou o Grotowski, ele fala que para haver um verdadeiro aprendizado, você tem que olhar a resistência ao abraço do ensinamento, né? Que a resistência faz parte. Você me lembrou ele, e ele era um homem muito sábio na relação com o ensinamento de práticas que são ancestrais, né? E me lembrou bastante agora. Eu não tinha, quando eu falei agora, eu não tinha levado em consideração que existe realmente esse lugar da dedicação que faz com que você, ao longo do tempo, vá entrando numa outra qualidade de conexão mais sutil, né? E aí eu me lembro também que quando eu comecei a fazer as práticas chinesas, para mim, era só as práticas chinesas, né? Então, eu era um pouco obsessiva, né? Quando eu comecei. Então, eu achava que era a solução para tudo, que era assim, era muito melhor que a medicina alopática, etc. Mas a vida vai mostrando para a gente que a gente também não pode ser obsessivo, que a gente tem que abraçar todas as vertentes, né? Hoje eu já não penso desse jeito. Eu penso que a medicina ocidental tem um mérito muito grande, né, pelo seu avanço. A medicina oriental chinesa também tem méritos. Isso não é o mais importante. O mais importante é saber usar os dois, é saber conciliar, né? Então as coisas vão mudando. O que eu falei da dança, a dança para mim hoje é o meio de expressão mais completo, porque o universo dança e a gente dança junto. A Terra dança e a gente dança junto, né? E aí eu estou falando desse trabalho seu com o Luiz, porque foi uma coisa tão que a gente assistiu e era tão simples e sincero, né? Uhum. E aí eu convido todo mundo para assistir no YouTube, né? Tem o link que a Nívia vai passar no chat, né? Tá bom? Às vezes parece isso, mas também com as palavras a gente pode fazer isso, né? De chegar num nível de transparência, né? Muito grande, assim, apesar da representação, a gente entrar num nível de quase deixar transparecer o som do coração de cada um, né? E de toda a equipe, porque ali no trabalho é muita gente junta fazendo acontecer, né? E essa é uma coisa bonita de ver, eu acho que talvez no documentário, quanto tem gente junto, né? Aqui, você sabe, o Cláudio foi o suporte, o tempo inteiro acompanhou todos os ensaios, o próprio Ulisses Cruz, com toda a divergência que houve com o Luiz, foi fundamental para entrar num nível de comunicação mais sutil, né? O Pedro, o músico Gregory, o figurinista, o Fábio Namatani, e o próprio Osmar, né? Que é um dançarino, que é um videomaker que dança junto, né? Então, tem todo esse grupo de pessoas, essa equipe, né? Não é só a inspiração, que é fundamental, porque é onde a gente se debruça para descobrir as coisas,
mas é também a equipe toda que abraça a ideia, né? E que faz acontecer, junto à produção, né? A Movicena, o Rafael, que ficou dando suporte o tempo inteiro, segurando as diferenças, né? Também harmonizando, tentando fazer a harmonia, né? Então, você do falando conjunto. em equipe, né? E aí eu vi como a equipe ele aglutinou várias pessoas diferentes, né? Com seus saberes. Uhum. E aí eu levo Isso. também para a vida e para o nosso treinamento. Como é importante a gente ter um grupo, né, que trabalhe com coração, que trabalhe com interesse. E aí eu diria que esses encontros, assim, saindo um pouco, né, desse trabalho que você fez, mas esses encontros nossos de domingo, você pode ver que como assim, agrega pessoas bem diferentes, né, de vários saberes, né? E a coisa flui, né? Então, como é importante hoje a gente caminhar junto, né? Em qualquer coisa, né? Então tá, Mariana, legal. Então você Obrigada pela oportunidade de falar, né? E não só porque você nos inspirou, mas porque é um espaço único e muito forte esse grupo, né? De encontros de domingo, é muito forte. não é fácil Obrigada. juntar um pessoal assim, né? Que tem um interesse. Não, que é muito especial. Obrigadíssima. Obrigada a você. Como eu falei, depois de 40 anos, Mariana resolveu me homenagear, me dedicando a esse trabalho. Antes tarde do que nunca, né, Mariana? Antes que eu morra. Tchau! Pessoal, então tá. Então vamos continuar aqui. A gente estava falando do corpo de Ti, do corpo de sopro, que há 40 anos atrás ninguém conhecia e achava que era misticismo, né? E que hoje pode auxiliar muito a gente nessa nova era, né? E aí eu queria falar um pouquinho da função de dois órgãos, que é o pulmão e o baço estômago. O baço estômago e o pulmão e o intestino grosso, que são dois órgãos super importantes. Isso porque eu esqueci, eu acho que é a Ana, eu nem sei se ela está aí, mas ela me mandou uma mensagem no YouTube dizendo para eu ajudar ela para falar alguma coisa sobre a questão da tristeza e da diabetes. Eu achei interessante porque os dois estão ligados, a tristeza e a diabetes, né? Então, sobre a ótica da medicina chinesa, a tristeza é uma emoção que é do pulmão, do pulmão. Então, a tristeza, quando ela tá numa medida certa, uma nostalgia, uma tristeza, ela ajuda o pulmão, porque ela, assim, se recolhe, que é o movimento do pulmão de se recolher, né? E nesse recolhimento, ele vai, então, produzir o sopro defensivo para o resto do corpo. Esse é o pulmão. Por isso que esse movimento está associado com a estação do outono, né? Que é uma estação em que você se recolhe. Você não, a natureza. A natureza começa a se recolher
nessa estação do outono, né? Existe o próprio jeitão do outono, né? Que as folhas começam a cair, sabe? A luminosidade do sol já não é tão intensa, mas é uma luminosidade mais penetrante, né? Então, isso convida a uma certa nostalgia. Por isso que não só esse movimento não só é do pulmão, como é do outono, né? Como é da nostalgia, como é da tristeza. E é claro que essa emoção da tristeza, se ela perdura muito tempo, se ela é muito, como é que fala? Muito excessiva, quer dizer, dura muito no tempo, ele vai prejudicar. Ao invés de ajudar, vai prejudicar o pulmão, né? Inclusive, existem experiências em que se mostra que uma pessoa que está muito deprimida, muito triste, a respiração dela, a movimentação do diafragma é nula, né? Quer dizer, ela quase que não respira, né? Eles fizeram uma experiência com pessoas que ficavam tristes e depois ficavam alegres, né? E mostraram isso. Então, o pulmão, ele tem essa característica, né? Tem outras coisas que é do pulmão, por exemplo, a cor dela é o branco, que mais? O sabor dela é o Picante. picante. Então, às vezes, quando você não está muito para acordar o pulmão, você pode comer alguma coisa picante. Que mais? Então, esse é o pulmão, tá certo? Agora, o pulmão, ele é do elemento metal. Ele é do elemento metal porque o metal, para os chineses, é um aglutinamento de certas coisas importantes, e esse metal ele se purifica, ele fica cristalino, e esse é o símbolo do metal, que aglutina e purifica e descende. Esse movimento de descenso é porque o pulmão está aqui em cima, né? Então, a função dele deve ser para baixo e para as extremidades. Então, por isso que o sopro dele, né? Ele vai para baixo e vai para as extremidades, vai até a superfície da pele. Então, ele que comanda a abertura e fechamento dos poros da pele. A abertura dele é no nariz, tá? E agora, falando da relação dele com os outros órgãos, ele tem essa relação que os chineses falam, que é de mãe e filho, né? Quer dizer, a mãe sempre ajuda o filho. Então, quem que é a mãe do pulmão? Porque a mãe sempre ajuda o filho. Quem que vai ajudar o pulmão quando ele estiver fraquinho? É a terra, né? É a terra que abraça o pulmão, que é o metal, né? E essa terra, o que é? É o baço estômago, né? É o baço estômago, que é a terra. Então, esse baço estômago sempre vai ajudar o pulmão na hora que o pulmão estiver precisando.
tá? O baço é a terra, né? E aí tem um aspecto importante dessa relação baço e pulmão e baço, que os dois são os centros de distribuição mais importantes do corpo, porque o pulmão vai distribuir o sopro defensivo, o ar vital defensivo, e o baço vai distribuir as substâncias nutritivas. Todos os dois são pós-natal, porque o pulmão ele vai assimilar o ar celeste e o baço assimilar as substâncias nutritivas da terra através da alimentação, né? Porque é baço estômago, tá? Então, os dois são centros de distribuição ou são bases do pós-natal, quer dizer, o que você produz depois que nasce, chama pós-natal. Assim, os dois são os principais: pulmão, o ar celeste, baço, as essências terrestres, né? E com essa relação mais ainda importante, que o baço, ele é a mãe do pulmão. O baço, que é a terra, é a mãe do pulmão. Então, ele sempre vai ajudar o pulmão. Então, se o seu pulmão não está muito bem, uma das indicações é se você fortalecer o baço estômago para ajudar o pulmão. Bem, falando bem a grosso modo, é que se você está triste, então coma alguma coisa saborosa. Aí você vai sair da tristeza, certo? Mas tem que ser uma coisa saborosa, não pode ser qualquer coisa, certo? E também tem o seguinte, que se você não se alimenta bem, né? Se você não se alimenta bem, se a mãe está fraca, o filho vai ficar fraco também, quer dizer, o pulmão fica fraco também, tá? Então, essa é a primeira relação, tá? Outra relação, você vai perguntar, tá bom, então, se o baço é a mãe do pulmão, então quem que é a mãe do baço? Que é a terra, baço estômago, né? Sempre que eu falo baço, mas sempre tem a víscera também, é o baço estômago. Quem que é a mãe do baço? Quem que vocês acham que é a mãe do baço? Que vai ajudar o baço sempre que, né, que ele estiver fraco? Põe no chat o que você acha. Coração. Rim, coração. O coração é que vai ajudar o baço. O coração é fogo. Então, o fogo, ele gera a terra, né? Porque quando ele queima, as coisas ficam assim, as coisas ficam a terra mesmo, né? Então, aqui de cima, o coração vai ajudar o baço. Se o coração estiver fraco, ou se ele não estiver nem aí, sabe, sempre para fora e tal, o fogo sempre ardendo para cima, o baço não vai ter a ajuda da mãe, que é o coração. O baço vai sofrer com isso. Não é à toa que com a entrada do verão, às vezes, o nosso baço estômago não fica muito
muito bem quando você não, quando o coração não está descendo, porque o verão é fogo, né? Verão é coração. Então, na natureza, isso pode ativar o fogo. E o seu coração pode ficar em excesso. E isso vai atrapalhar o baço, porque ele não vai ajudar o baço. Um coração que é mais tranquilo, que é mais sereno, ele vai descer e o baço vai ficar contente, né? Vai ficar confortável e vai conseguir conseguir digerir as coisas que ele come, que o estômago manda para ele vai conseguir mandar para o pulmão, né? Vai estar tudo certo, né? Porque se o baço não estiver bem, o estômago não vai estar bem, viu? O estômago, ele, se o coração está ansioso, se ele está nervoso, é melhor nem comer, porque não vai digerir, certo? Então, o coração é que vai ajudar o baço. O baço é que vai ajudar o pulmão. Aí você pode perguntar, e o pulmão? Quem é mãe de quem? Quem é o filho do pulmão? Quem que você acha que é? Coloca no chat quem que você acha que é. O rim? Isso. Peter falou, a Cristina também. O, é o rim, que é água. Pulmão é metal. O metal, quando se derrete, se transforma em água. Então, o pulmão, ele vai ajudar o rim. Se ele descer, ele ajuda o rim, tá certo? Para fortalecer a água. O rim é água, tá? Então, todas essas relações são relações importantes. Eu particularmente, eu vou pescando essas relações para tentar me equilibrar, né? Então, quando, por exemplo, primeiro, relação de pulmão e baço. São os dois centros de distribuição super importantes que produzem. Pulmão produz o sopro defensivo, os sopros, mar dos sopros. O baço, o sopro nutritivo, né? De acordo com o que ele come, tá? E o baço sempre ajuda o pulmão. Se você come direito, né, o pulmão ele vai estar bem conservado. Eu sempre falo do exemplo de um primo meu que fuma muito, mas ele está sempre bem. Por quê? Porque a mãe dele é professora de arte culinária chinesa. Então, desde pequeno, ele sempre comeu todas as refeições direitinho e de uma forma em que os chineses sempre falam, né? Assim, todos os 5 sabores, 5 cores, e isso ajuda ele nessa. Ele nunca está triste, porque ele come bem, então o pulmão, mesmo que ele fume, mas o pulmão aí fica bem, né? E não, esses são pequenos exemplos, né, que a gente pode aplicar no dia a dia. Agora, o rim é o filho do pulmão, tá? O pulmão tem que ajudar o rim, né? Porque essa relação pulmão e rim é muito importante também,
porque o pulmão não vai ficar bem, se o rim não estiver bem, ele vai exigir muito da mãe, que é o pulmão. E aí o pulmão fica fraco, tá? Mas hoje eu queria falar principalmente de dois, que é o pulmão, e o baço, que são esses dois centros de distribuição. A gente tem que pegar, não dá para você pegar todas as relações, que aí é uma coisa que é simples, mas pode se complicar, né? Então, vamos ver primeiro esse, que é o pulmão e o baço. Por quê? Porque o pulmão, a emoção dele é a tristeza, a nostalgia, que não pode durar muito no tempo, senão isso vai trazer desequilíbrio. E o baço, ele é a estabilidade, né? O que tira ele da estabilidade, a emoção dele, a preocupação, os pensamentos. Se os pensamentos não estiverem direcionados para uma coisa produtiva, para uma coisa que o coração é colocado, porque o coração é a mãe do baço, tá? Então, se são preocupações, se são dispersões, se são pensamentos desequilibrantes, o baço não vai estar bem, porque vai desequilibrar o baço, né? Pensar, tem que pensar, né? Porque é do ser humano, mas você deve pensar naquelas coisas que você vai te colocar em ação, pensar nas coisas que você aplica o coração, né? Então, tem essa questão de desequilibrar a mente com pensamentos. Então, o baço, na medicina chinesa, é baço-pâncreas. Então, o baço está junto com o pâncreas, e que alimenta todo o sistema muscular do corpo, né? E o pâncreas, se o baço não está bem, o pâncreas não vai estar, e então o pâncreas não vai produzir a insulina, que é para trazer a energia, então aí vai ter diabetes, dança, né? Dança tudo. Então, a relação baço, preocupação, que não é desejável, pensamento. Então, tem que colocar o pensamento em coisas produtivas, em coisas, né, que tem o coração. E o pulmão é a coisa da nostalgia, da tristeza, que, por um lado, é bom para você recolher e está fortalecendo o pulmão. Por outro lado, quando você tem uma tristeza muito longa, um luto muito longo, isso não vai ser bom, né? E, coincidentemente, tem dois aspectos que eu queria ressaltar. Primeiro, que o pulmão começa às 3 horas da manhã, vai até às 5 da manhã. Depois vem o intestino grosso, que é a víscera dele, que vai das 5 da manhã às 7 da manhã. Depois passa a bola para o estômago, que é a víscera do baço, que vai das 7 às 9, né? E depois o baço, que é das 9 às 11.
Então, esse período, ele então vai pegar pulmão com a sua víscera e o baço com a sua víscera. O que significa esse período? É quando eles estão acordando, quando o sopro está passando por eles. Está passando pelo pulmão para fortalecer o pulmão, né? Está passando pelo intestino grosso para movimentar o intestino grosso. Está passando pelo estômago para movimentar o estômago. E está passando pelo baço, que é para fortalecer o baço. Deu para entender? Então, ele tem esse ciclo, que é super importante. Então, esse período das 3 da manhã até as 11 é importante para eu me conduzir de uma forma adequada para fortalecer esses centros de distribuição, né? Que são muito importantes. E tem uma outra particularidade, que é sobre os meridianos deles. Porque os meridianos... Se eu estou... deixa eu trocar de óculos. Se eu estou assim, ó, e tem um plano que eu nunca sei o nome desse plano que corta assim a gente. Sagital? Não. Que corta aqui do meio da... Sagital, sim. Sagital, esse plano? Sim. Então, esse plano te corta, né? Aqui bem no meio. Então, você tem a região frontal, que é a região da frente, anterior, e a região posterior, que é das costas. Então, se eu tiver assim, ele vai cortar aqui no meio. Então, daqui para cá é a região da frente. Daqui para lá é a região das costas e aqui a região mediana. Entendeu? O pulmão, intestino grosso, estômago e baço correm todos nessa região da frente, tá? Região de trás é o rim e o coração. E aqui na lateral é a vesícula, é o fígado. Mas vamos pegar só a questão do pulmão e baço. É a região da frente. É a região que você avança, né? Que você enfrenta as coisas. Quer dizer, não precisa enfrentar, mas é a região que quando você anda para frente, você, né? Porque a região das costas é o que te protege. Então, todas as cadeias musculares daqui da frente é o que vai para o futuro. Deu para entender? Sim. Sim, deu. Eu sim. Por quê? Então, aqui na região aqui, ó, das mãos, aqui você tem o pulmão e intestino grosso. Então, ele corre nessa região da frente aqui, ó. Aqui tem o pulmão e o intestino grosso, entendeu? Aqui na frente.
correndo por aqui, ó. A região do estômago corre aqui na frente também e vai até o segundo dedo do pé. Estômago. E o baço... Um pouquinho para trás, Lúcia. Aí deu. E o baço, ele vem do dedo grande, mas aqui na parte medial, e vai correr nessa porção da frente. Aqui, ó. Então, o trajeto deles, que é o curso do meridiano, é muito coerente com a função do baço, do pulmão e do baço. Pulmão, intestino grosso, baço, estômago. É coerente, porque os dois são fortes na distribuição das coisas, né? E seu trajeto se localiza nessa parte frontal, que é a parte em que eu vou avançar e enfrentar as coisas. Às vezes a tristeza não me deixa avançar, né? Enfrentar as coisas. E isso vem muito do pensamento, que é do baço, né? Esse pensamento que não é produtivo. Tudo bem, pessoal? Eu queria saber se vocês têm alguma questão. O Benter perguntou no chat se a pressão arterial teria relação com os rins. Benter, isso eu não sei. Eu vou deixar porque no próximo que eu vou falar dessa parte das costas, que é esse par que é o coração e rim. Eu estou pegando as duplas, tá, Benter? Então, hoje eu estou falando só do pulmão e baço. Tá, Benter? A Estela está perguntando qual o sentimento do baço? O pulmão é a tristeza e o baço? Preocupação, pensamento, na verdade. Pensamento que ele pode ser um pensamento dispersivo, desequilibrante, que não é produtivo, ou pensamento que é produtivo, porque o pensamento não é que ele não é, ele é negativo, ele só é negativo quando desequilibra, né? Então, os pensamentos que são produtivos, né, que você aplica o seu coração, que você se aplica e é produtivo e você, né? Isso vai ajudar o baço. Agora, o pensamento que não vai atrapalhar o baço. A tristeza, que é uma nostalgia, que é um entrar para dentro, sabe? Isso vai ajudar o pulmão. A tristeza, que é uma coisa para baixo, que é uma coisa sem esperança, isso não é legal. Tem os dois lados. O Cláudio está com a mão levantada. Quer falar, Cláudio? Oi, Cláudio. Oi. Então, eu gostaria de saber o seguinte, a minha esposa, né, ela retirou o baço, né? Como fica nessa situação? Eu acho que teve até uma pergunta dessa aí no chat, né, mas se você puder esclarecer, né? Obrigado. Sim, tinha essa pergunta. Então, quando ela retirou o baço, mas o campo, a função do baço, ele fica lá, né? Talvez esse campo fique um pouco mais fraco,
Então, é necessário sempre estar atento para não desequilibrar mais o baço, né? Então, ficar atento ao estômago, ao que está comendo, a pensamentos dispersivos, né? Mas, e você acha que ela mas está tudo bem com ela? Ah, então tá bom. Tá, sim. Uhum. Obrigado. Nada. Lúcia tem uma pergunta sobre: e se o saboroso para a pessoa não for o que é recomendável ou saudável? Essa é difícil. Eu fico mais com o saboroso. Eu não sei quem que recomenda, porque às vezes uma pessoa, você não pode comer isso. Mas não é para sempre, as coisas mudam. É que nem diz a Mariana, o que é de gosto regala o peito, né, Mariana? Então, eu prefiro ficar, quer dizer, né? É só não exagerar. No caso, a pessoa, eu não sei o nome, é Amy Gomes, falou que está preocupada com a filha, está querendo ajudar a filha. Mas por quê, Eni? Não. Quem que é? Pode abrir seu microfone para falar para a gente, se quiser. Eu não tinha microfone, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Agora, Sim, pode falar. Tudo bem? Eu pensava que não tinha microfone aqui nesse meu computador. Então, meu nome é Marília. Eu estou pensando na minha filha porque o sabor, eu vejo que ela gosta muito de coisas que não são, que eu penso, na minha opinião, que não é o que ela deveria estar comendo, né? É muito macarrão, muita comida processada, e aí fica complicado para que eu vejo assim, como que favorecer essa através da comida, né, do sabor, né, favorecer que ela saia, como os adolescentes, né, sair desse momento de muita tristeza, muita ansiedade, que eu acho que impede. Marília, então, aí é o seguinte, hoje a gente vai dar uma prática, né, que vai trabalhar pulmão, coração e baço, né? Às vezes, através de uma prática corporal, ela pode estar saindo desse ciclo vicioso. Então, se ela é adolescente, eu até indicaria dela fazer dança mesmo, porque a dança é uma coisa expressiva, é uma coisa que as meninas gostam, e pode ser que ela se apaixone pela movimentação expressiva do corpo, e isso vai, entendeu? É uma boa ideia isso. Tá? Você mora em São Paulo? Não, moro na Flórida, em Orlando. Em Orlando. Longe. Longe, Nos Estados Unidos a gente come muito mal, né? Quando eu estive lá só tinha sanduíche e tal, mas assim... Aqui eu ainda vivo no Brasil, aqui dentro de casa, como se fosse o Brasil para mim. Tá. Eu não tenho câmera, eu vou comprar uma câmera para usar. Tá bom. Mas dá para te ouvir. Viu, Maria? Então, coisas assim que mexam o corpo, sabe? Pode ser um esporte mais tranquilo, pode ser, sei lá, dança. Muita gente que eu conheci, assim, adolescente que eu conheci, até a dança tirou elas dessa coisa do suicídio e tal.
porque se dedicaram à dança. As práticas chinesas são legais também, mas ela tem que gostar. Eu não sei se a Pois gente vai já, assistir, já né? trouxe ela aqui umas 2 vezes, mas não tem, eles não têm a disciplina, né? Não, Tem precisa de exceções, que nem o Filipe. O Filipe é criança, então a criança e ele gostou das práticas. Então isso é uma coisa que é de afinidade, né? Então por isso que eu falo da dança, sei lá, do canto, da música. a música também. São boas ideias. Tá bom? Obrigada. Então, tá, obrigada por acompanhar a gente, tá? Todos os domingos, não falta um. Muito obrigada por essa oportunidade, muito importante para a gente. Obrigada. Está de longe. Hoje ainda a gente vai fazer essa prática aí, fica aí que a Maristela vai fazer e aí você dá uma olhada, tá? Tá, vou ficar com certeza. Vou ver se ela vem. Helena? É a Microfone Helena fechado. que quer falar? Peraí. Agora deu. Oi, Lúcia. Eu observei que, assim, quando a pessoa tem muita preocupação, a minha mãe é extremamente preocupada, é a natureza dela, né? E aí ela come compulsivamente, né? E ela tem atração por alimentos assim, doces, pão, né? Que é farinha, que é açúcar. E, nesse caso, ela tem que controlar o quê? Os pensamentos. Pois é, o doce é o sabor do baço estômago, sabia? Então, ele exageradamente, ele não é bom, ele vai desequilibrar o baço estômago, ou assim, quando adequado, até é legal, sabe? Porque às vezes a gente sente necessidade de um doce, né? Então, se ela pudesse fazer as práticas, né? Uhum. Não sei, talvez isso balançar as mãos, esse que a Maristela vai dar hoje, que é o Iticum, sabe, que é o beneficiamento dos sopros, ou mesmo balançar as mãos, que é uma meditação em movimento, fazer práticas no parque, não sei se tem prática aí, se é de São Paulo, né? Sou de São Paulo. Então, leva ela no parque, sabe? Para fazer uma prática com o verde. Hoje eu fiz prática no Ibirapuera e foi muito legal, porque tinha sol, tinha verde, Uhum. e todo mundo fazendo a mesma coisa. No final, o pessoal, né? Sei Andar lá. na terra também, né, Lúcia? Oi? Andar na terra, andar descalço na terra, né, talvez. Eu não sei, porque tem essa questão da friagem, né? Da friagem. Mas andar sem ser descalço também é legal, passear, sei lá. Tá ótimo, obrigada. Mauro, quer falar alguma coisa, Mauro? Bom dia, Lúcia. Você Oi. não vai morrer nunca, querida. Você já é eterna para a gente Eu pelo não quero pelo compartilhamento que você faz do conhecimento. Você já está. Quando a gente tem essa relação com o sabor, Lúcia, em geral, na dietoterapia chinesa, né, fala que ou a gente tem necessidade daquele elemento, porque ele falta para a gente, ou ele está em excesso. Então, quando tem isso, eu gosto muito disso, tem que fazer um diagnóstico mais preciso, né? E se o baço está desenergizado, em geral é porque o coração está desenergizado também, né? Então, esse conselho seu de vai ver a paisagem também, porque isso alimenta o coração, porque alimenta o fígado, né? E o fígado, nessa relação com o baço, ele pode estar puxando essa energia e exigindo uma alimentação nutritiva. Então, pensar a nutrição também do coração, porque senão o baço reclama, né? Porque Perfeito. então, assim, às vezes a tristeza, ela vem lá do coração também, né?
Porque está faltando esse alimento mais profundo, né? Às vezes essa tristeza é porque o coração não está confortável. Só se levar ao passeio, a presença, né? O carinho também alimenta a gente, né? Que às vezes essa compulsão, esse pensamento compulsivo também, né? Pensamento automático. O que eu estou pensando isso? Pensamento fica rodando, obsessivo, né? Não, quando você está confortável com o teu coração, né? Você sempre chama atenção a isso. O coração coordena tudo, né? Então, se a gente está sentindo contido, né? Eu faço parte dessa estrutura, isso também nos alimenta, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Lúcia, da relação entre a pele e o pulmão e a pele. É legal. Você não quer falar, Mauro, porque você é terapeuta, você sabe isso. Poucas palavras falar sobre essa relação. Eu sei também que a metonia trabalha muito a pele, que é muito legal, que o Cláudio trabalhou da outra vez. Mas fala aí, na ótica da medicina chinesa. Tá, é porque a pele é o maior órgão de respiração, né? Então, assim, por ela passa a circulação de todos os líquidos também, e ela tem essa permeabilidade. Então, ela está em relação com o pulmão, por conta da respiração, né? Dessa alimentação nossa com energia telúrica, né? Celeste, essa energia que vem do céu, que a gente absorve através do nariz, da respiração. A pele também isso. Então, esse tomar o sol tem essa porosidade e a pele se abre, né, para receber o vento, receber o sol, receber a umidade do ar também. Então, a gente não considera a pele, esse saco, né, que nos reveste, e não tem a pele do rosto, a pele como um todo, o corpo como um todo, né? Por isso que a gente gosta tanto de abraço, né, Lúcia? Porque Legal, nos toca tomar uma brisa, né? E nos toca e nos protege, né? Então, esse, às vezes, de nos tocarmos também, essa relação que você fala do movimento, por exemplo, do todos os Qigong, né? Todas as práticas chinesas, e você usa uma imagem que eu acho ela brilhante, que é nadar no ar. Nossa, quando você falou isso, fez todo o sentido dessa experiência, né? Que a Mariana estava falando sobre a dança e dessa relação, né? A ocupação do espaço, mas do espaço também do ar. Então, essa relação da formação da pele com o pulmão, ela está estritamente ligada com essa alimentação. Eu fico pensando quando a gente se queima. Eu tive uma experiência quando eu era criança, que eu queimei o meu rosto. Uau! Bem bonzinho que eu era, eu fiz um monte de pó de serra e coloquei álcool e coloquei o rosto em cima. Eu tinha 6 para 7 anos, Lúcia. 6 para 7 anos. Tinha uma irmã mais velha que se queimou, minha mãe falou, não vou passar nada. Ela levou no hospital, usou as pomadas de prata, né, que é um cicatrizante incrível, né, por indicação médica, e junto com isso eu ia num senhor que tinha em Londrina, ele morava aqui, ele já é falecido, e ele soprava. Eu ia lá, sentava diante dele e ele soprava. Passado muitos anos, e eu não fiquei com cicatriz quase nenhuma, depois eu só fiz uma cirurgia para puxar um pouco de pele, isso aos 7 anos, entrando na escola. Um doce de menino que era. Você era levado, hein? Tá louco. Graças a Deus, estou vivo. Aí, Lúcia, um amigo se queimou e levaram a pessoa e ele já estava muito idoso e ele falou que ele não podia fazer. E ele recomendou o sopro numa temperatura que seja a mesma do nosso fôlego, de assoprar, porque aí a regeneração da pele vai ser mais intensa. Ele falou, adota todas as medidas médicas, né? E você assopra. Não é alívio nem nada, mas a própria regeneração celular vai acontecendo. Então, você pega uma distância que tenha o sopro mesmo, né? Aí a gente pode considerar o sopro do Qi. Isso. E o ar também, né? Quando machuca também, né? Você sopra. O dodói, né? Que a gente faz com criança também, né? Porque tem essa distribuição do sopro do Qi, né? Dessa energia que está em tudo. Acho que era mais ou menos isso.
Obrigada, Mauro. Obrigado, querido. Vamos ver a Adriana, daí a gente faz a prática com a Maristela. Adriana, você queria perguntar alguma coisa? Queria falar alguma coisa? Sim, eu gostaria que a senhora falasse sobre o medo. Talvez na próxima live, né? Porque o medo é do rim, né? Então, que vai ser na próxima. Ah, tudo bem. Tá? Mas, então, nesse intervalo, cuida do seu pensamento e do seu pensamento e das suas preocupações, porque às vezes o medo vem muito do pensamento também, né? Tá bom? Joia, obrigada. Agora a gente vai fazer, a Maristela vai fazer uma prática que vai exatamente de encontro a isso que a gente falou, que é a questão da preocupação, do pulmão, coração, baço, que é o Ichikun, é o beneficiamento dos sopros. Ela vai fazer devagar, sem a música dela, para ela explicar, né, Maristela? Sim, vou falando devagar. Então, vocês podem fazer junto. A postura inicial de preparação, postura de sentido, né? Vou só colocar uma musiquinha de fundo. Isso. Tá. Começando o Ichikun, para o beneficiamento dos sopros, a respiração natural. Afasta para a postura de descanso. Aspirar no 1, dos pés até acima, na cabeça. 2, soprar. Vai na direção dos pés novamente. 3, aspirar. 4, soprar. 5, aspirar. 6, soprar. 7, aspirar. 8, soprar. E cultivar o Ti. Aspirar, 1. Então, erguer. 2, soprar. 3, aspira dos pés até as mãos lá em cima. 4, soprar. 5, aspirar. 6, soprar. 7, aspira. 8, soprar. A próxima terapia, estender as asas e assimilar o Ti. Potencializar o sopro do baço e do estômago. 1, aspirar. 2, soprar. 3, aspirar. 4, soprar. Esse é para o baço estômago, né? 5, do baço estômago. Movimento cruzado. Um sobe e outro desce. 7, aspira. 8, soprar. A próxima é avançar, agachar e eliminar o Ti nocivo. No 1, avança, sopro para cima. É pelo baço, né? O 2, recolhe
E quem conseguir, vão passar num pontinho do estômago. Estômago 36. 3, aspirar. 4, soprar. 5, avançar. Aspira. 6, soprar. 7, aspirar. 8, soprar. Agora, nós vamos fazer a sequência do Dawin, abrir na postura de descanso e ordenar o Ti no peito. Aspira, desce pela linha central e soprar, passando na raiz da mama, no meridiano do estômago. Volta no manúbrio do externo. 3. Pega todos os órgãos aí, né? 4, isso. Soprar. 5. Aspira. 6. Soprar. 7. Aspirar. 8. Soprar. Massagear a face e aquecer o Ti. O meridiano aqui do intestino grosso. Aspirar. Abrir o cotovelo, criar um campo e soprar o ar, aquecendo as aberturas. 3, aspirar. 4, soprar. Cotovelo abre e fecha, né? 5, isso. Abrir. 6, soprar. Dobra a orelha. Dobra a orelha, com a base da mão. Ó. Aspira, é aquecer a orelha, né? Soprar. Mais uma vez. Aspira e soprar o ar. Desce as palmas e vamos massagear a garganta e acalmar o Ti. É o meridiano do estômago aqui na garganta, do lado esquerdo, e desce até o baixo ventre. 2, aspira e sopra. 3, aspirar e soprar. 4, aspira e sopra. 5, 6. Usa a região tenar e hipotenar da palma. 7. 8. Aspira e sopra. Agora vamos massagear a nuca e aliviar o Ti. Abaixo da 7ª cervical, um amassamento. 1, aspira e sopra. 2, 3, o braço ao lado da orelha. 4. O movimento vem do pé, né? 5, isso. 6, 7, 8 e alternar. O outro braço vai erguer e girar ao contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Percutir o peito e as costas e soltar o Ti. É o meridiano do pulmão e da bexiga, tá? Atrás. Então, 1, aspira e sopra. 2,
O ponto da Aspira e solta. bexiga é o diafragma, né? É o ponto do Isso. diafragma. 3, o ponto do diafragma. 4, Fica de costa um pouquinho. 5, 6, 7, 8 e no centro. Agora vão erguer os braços e expandir o ti. Vem dos pés também. 1, erguer. Expandir. 2, soprar. 3, aspirar. 4, soprar. 5, 6. Isso está alongando também o diafragma, movimentando o diafragma. 8. Tem uma movimentação grande do diafragma. Vou tirar aqui um pouquinho para escutar melhor. Agora nós vamos abrir o peito e fazer fluir o ti. É uma abertura grande para a postura de arco e flecha. O 1, vão aspirar. 2, soprar. 3, fazer fluir o ti. Aspira. 4, soprar. 5, aspirar. 6, soprar. 7, aspirar. Devagar, que o 8 nós vamos girar para o outro lado. Posiciona os pés e sopra o ar. No 1, novamente, aspirar. 2, soprar. Aqui vamos passar pelo meridiano do pulmão, quando a palma sobrepõe. 4, soprar. 5, aspirar. 6, soprar. 7, aspirar. E o 8, vão erguer, corrige os pés e expele o ar, descendo até o baixo ventre. Volta para a postura de descanso. As palmas fazem o ti circular. Usar a intenção das mãos, girar o pé esquerdo e erguer o braço esquerdo. 1, vamos olhar o ponto do pericárdio aqui no meio da palma. Faz a torção. O 2, se der, passa lá no pontinho do estômago. 3, aspirar. Gira até pegar o meridiano aqui do intestino grosso. 4, soprar. 5, aspirar. 6, soprar, abrir a virilha, né? 7, eleva. E o 8, centraliza, para fazer o ciclo do lado direito. 1, aspirar. 2, abre a virilha para descer bem. 3, aspirar. 4, soprar. 5, aspirar. 6, soprar.
7, volta erguendo a palma, o braço, e o 8, corrige o pé. Ligar o Ti superior e o inferior é a postura do cavalo. 1, vem de baixo para cima, né? Manda o sopro lá para cima. O 2, abre, estabiliza o corpo e soprar. Assenta a bacia. 3, aspirar. 4, soprar. 5, aspira. 6, soprar. 7, aspirar. E o 8, soprar. Abertura de descanso. Vamos erguer os braços e aliviar o Ti. 1, aspirar. Faz a torção. 2, soprar. 3, vem do pé o movimento, ó, passa pela cintura e chega até as mãos. 4, soprar. 5, aqui pegam os meridianos yang também das mãos, tem o intestino grosso. 6, os yin, coração, pulmão e o pericárdio. 7, aspirar. 8, inclinar o tronco e suprir o Ti. 1, para cima, aspira. O 2, vão levar os rins na direção do umbigo, inclinando o tronco. 3, aspirar. 4, soprar. 5, aspirar. 6, vai o umbigo na direção dos rins, soprar. 7, aspirar. E o 8, soprar o ar. A postura de descida, alternar o peso e fortalecer o Ti. 1, aspirar. Para fortalecer o Ti, primeiro nós vamos encher o lado esquerdo, soprar o ar. O punho alinha com o meridiano vasoconcepção. 3, aspirar. 4, soprar. 5, agora vamos encher o lado direito. Primeiro aspira, sopra, enche o lado direito. 7, aspirar. 8, soprar. Diminui um pouquinho para a postura do cavalo. Fortalecer o Ti correto. 1, as mãos cruzam no meio do peito e aspirar. O 2, puxa no centro do estômago e soprar. 3, aperta o primeiro ponto dos rins, tirando os calcanhares. E no 4, soprar. Repete o ciclo novamente. 5, cruza no meio do peito.
6, sopra no centro do estômago. 7, primeiro ponto dos rins, tirando os calcanhares. E o 8, expele o ar. E levantar a perna e movimentar o ti. 1, levantar a perna esquerda. 2, soprar. 3, aspira, levantando a direita. 4, soprar. 5, aspirar. 6, soprar. 7, aspirar. 8, soprar. Volta à posição inicial. Perceber a sensação do corpo, a pulsação, né? Até a pele. E soltar. Muito bem. Isso aí, Lúcia. Obrigada, Maristela. Então, pessoal, esse é o Ichikun, para o beneficiamento dos sopros. Tem muitos exercícios para o baixo estômago, pulmão e intestino grosso, né, Maristela? Sim, o tempo todo, né, Lúcia? A gente trabalha fazendo várias coisas do Ti, a gente fortalece, assimila, elimina o Ti nocivo, ordena, aquece, folga, solta, supre, tudo. É todo um trabalho com o Ti aí, de uma forma muito vigorosa. Uhum. Legal. Tá. Pessoal, então tá, a gente passou já do tempo, né? Então, eu agradeço a presença. Tá? Em pleno feriado, né, Lúcia? Todo mundo aí. 84. Vejam no YouTube aí o link lá da apresentação da Mariana e do Luiz, tá bom? Tá bom. O que eu estava fazendo enquanto eu estava fazendo? Tchau. Obrigada, Bom gente. feriado aí. Que delícia. Obrigado, Maristela. Obrigado, Lúcia. Obrigada, Maristela. Obrigada, amanhã. O bolo do Felipe e da Lenara. Deu. Tchau, tchau. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Obrigada, Maristela. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada a vocês pela presença. Tchau, gente. Você Tchau, viu, tchau. Maristela? Oi? Você viu o bolo que a Lenara e o Felipe fizeram? Não, não vi. Ah, Foi de novo. Nossa, lindo. Ah, tá bom. Tchau. maravilha. Beijos. Tchau. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.